Por dentro da política, conversa com o deputado Alcides Amazonas, do PCdoB. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia mais uma vez, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. Prestação de contas de mandato, o deputado Alcides Amazonas realizou nesta Casa de Leis recentemente uma audiência pública para discutir políticas públicas para o gás de cozinha. Deputado, como foi reunir pessoas, entidades, para discutir um assunto tão caro ao povo brasileiro? Olha, essa audiência que nós realizamos aqui na Assembleia recentemente foi uma audiência bastante concorrida. Estavam aqui os representantes dos revendedores, que têm os depósitos de gás, conhecido como depósito de gás. Estava representante aqui, os representantes das companhias. Do Sindigás, e também dos trabalhadores. Foi um debate bastante amplo, que envolveu diversos aspectos. Debatemos aqui alguns projetos que já tramitam nessa casa de minha autoria. Falei um pouco do meu tempo que eu estava na ANP. Aliás, nessa audiência também esteve representantes aqui da Agência Nacional do Petróleo, uma agência que eu trabalhei por 7 anos. Sim. E que lá também a gente desenvolveu um trabalho bastante amplo. Discutimos os problemas do setor, a informalidade, a necessidade de redução de impostos, enfim, foi uma pauta bastante intensa e extensa e que deu bastante debate acalorado. Foi muito bom. Quando eu falei tão caro, eu falei caro de querido e caro também, principalmente para as pessoas que não podem pagar o gás de cozinha, que é elemento de primeira necessidade, não é, deputado? Olha, o gás de cozinha, por ser um gênero de primeira necessidade, por ser um produto essencial, que a população não pode viver sem ele, então ele precisa estar o tempo todo pautado. Aliás, a Agência Nacional do Petróleo, por esses dias, está fazendo um debate do marco regulatório do gás de cozinha, do GLP, alterando suas portarias, suas resoluções, criando uma legislação mais nova, baseada na realidade que nós estamos vivendo nesse momento. Aqui, na Assembleia Legislativa, eu apresentei aqui, aliás, antes de eu tomar posse como deputado, eu conversei com o deputado Pedro Bigardi, que instituiu o dia da revenda do gás. Sim. Diversas categorias têm o seu dia. Eu estou mostrando aqui a GLP, o gás de todos os brasileiros. Essa Exatamente. Já vai estar disponível no site do deputado. Uma cartilha que nós produzimos aí com bastante carinho, com o objetivo de colocar a nossa opinião sobre este importante setor, que emprega muito e que contribui com o desenvolvimento do nosso país. Mas eu estava falando, então, do nosso projeto de lei, onde primeiro criamos o Dia do Gás, com Pedro Bigardi. Em seguida, apresentei um outro projeto, que é o projeto onde eu proponho que a circulação do gás não sofra nenhum tipo de restrição ou interrupção. Como ele é um gênero de primeira necessidade, o gás acaba na dona de casa, na casa da dona de casa, acaba também nas empresas, sim, em hospitais que usam gás de cozinha também, que é o gás LP. Então, nós apresentamos um projeto bastante simples, que não seja interrompido seu abastecimento por problema de rodízio ou leis locais. Sim. E nós esperamos que esse projeto seja aprovado aqui o mais breve possível e que o governador possa sancionar e garantir livre circulação desse produto. Isso acontece nos dias de hoje, alguma restrição com prejuízo, ou seja, na ponta, no consumidor, na dona de casa? Sem dúvida acontece, né? Você tem dificuldade em determinados horários de fazer o abastecimento, em algumas áreas que tem restrição. Aliás, por esses dias, nós quase que tivemos falta de produto, né? Em algumas revendas faltaram, o consumidor conseguiu ainda se abastecer, mas isso se deu por conta da falta de estoque, né? Você tem alguns fenômenos que ocorrem, você tem o problema da temperatura, sim, do frio. Isso, você tem que levar isso em consideração. Os meses mais frios há um automático aumento de consumo de gás. Você tem campanha salarial da categoria, que às vezes faz greve, pode provocar desabastecimento. Você tem aí a manutenção de uma refinaria que ocorreu recentemente lá em São José dos Campos. Olha, a manutenção de uma refinaria, você precisa desligar todos esses equipamentos. Isso é programável. Então, dá para você evitar que tenha desabastecimento se você programou a manutenção de uma usina. Então, não justifica a população ficar sem um produto em função da manutenção de uma usina. Então, nosso projeto vem nesse intuito de evitar que tenha problema de abastecimento. Tem um outro projeto também, não menos importante, né, que é o projeto onde eu proponho a redução da carga tributária.
para isso, eu estou propondo que o gás de cozinha ele seja incluído na cesta básica paulista. Com isso, nós poderemos ter uma redução de impostos, de ICMS, de até 7%. Hoje é 12%. Obviamente, isso ajudaria muito a população, particularmente a população mais carente, onde ela teria a possibilidade de ter um gás mais barato na sua residência e o próprio mercado, né? Sim. Nós temos aí muitos problemas ainda no mercado, a questão da informalidade. Vamos falar ainda na conversa de hoje, deputado, mas ainda no tocante à redução de impostos. Sabedor que os governos são muito refratários a baixar imposto. Há possibilidade de prosperar um projeto como esse de redução do imposto do gás, ou seja, como ficam os cofres públicos? Pode haver uma sangria, pode haver uma diminuição de receita? Olha, sem dúvida é difícil você aprovar projetos e sancionar projetos que têm impacto econômico, onde o governo vai ter que tirar de algum lugar. Tá. Mas nós acreditamos, né, o ano que vem é um ano eleitoral, né, o governador do estado, Geraldo Alckmin, é candidato à reeleição. Quem sabe isso não sensibilize ele a sancionar um projeto desse, a orientar a sua bancada para que vote favoravelmente a um projeto desse aqui na Assembleia Legislativa. O que está mirando-se é a economia popular, a redução da despesa da dona de casa que precisa desse insumo, no caso, o gás de cozinha. Sem dúvida, o gás de cozinha ele é muito caro e quando ele fica faltando assim, como aconteceu recentemente, o preço dele sobe mais ainda. Sim. Então, incluir na cesta básica, colocar o gás como um item da cesta básica é fundamental para ajudar principalmente as pessoas mais carentes, que moram na periferia, que têm dificuldade de comprar um botijão de gás. Talvez pagar 40, 50 reais no botijão de gás, para muitas pessoas não fazem falta. Mas para aquelas pessoas mais carentes, que vivem de salário, isso tem um impacto muito grande. Eu conto com a sensibilidade do governador para aprovar um projeto, mesmo sabendo que vai ter um impacto aí, que esse recurso tem que ser tirado de algum lugar. Deputado, o que o senhor ouviu na audiência das lideranças desse setor, seja revenda, seja sindicato, há o anseio de que haja uma redução dos impostos, que haja uma melhor distribuição desse insumo? Sem dúvida. Tanto representantes dos consumidores, como aqueles que atuam no setor, que são empresários, que têm as suas revendas, sim, eles acham que a redução de impostos, colocar o gás na cesta básica, eles ficaram muito animados com essa nossa proposta e eu tenho certeza que eles vão dar total apoio e nós vamos aprovar isso aqui na casa. Sei que não é fácil, né? Mas como nós estamos aí em tempos de desoneração, diversos segmentos econômicos no país, o governo federal tem reduzido PIS, COFINS, está se discutindo agora a própria CID, pela redução de impostos. Há um esforço de você reduzir impostos. Aliás, o que nós precisaríamos mesmo no nosso país seria uma reforma tributária ampla, abrangente, porque hoje o povo mais pobre paga o mesmo percentual de impostos dos mais ricos. Você precisa ter justiça mais proporcionalmente é o que se ganha, exatamente. Né? Então, mas enquanto essa sonhada reforma não sai, penso que medidas como essa, pegando alguns setores econômicos estratégicos, como é o serviço de gás de cozinha, né, que favorece aí a todos, 95% dos lares brasileiros têm um gás de cozinha. Tenho certeza que no estado de São Paulo, 100% dos lares têm um gás de cozinha, que vai via botijão de 13 quilos ou que vai encanado através da Congás, enfim. Deputado, e as pessoas estão na rua, os movimentos de junho para cá mostram a indignação com a quantidade de impostos que se pagam. O impostômetro lá na Rua Boa Vista 51 já bateu a casa de 1 trilhão e 200 bilhões de arrecadação nos 3 entes federados, as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal, deputado. Basta de impostos. Os movimentos que tiveram aí, os movimentos de rua, né, que ainda está tendo, com menos força, mas ainda tem, mas em junho foi com muita força, essas manifestações de rua deram vários recados para os governantes. É necessário, não foi só o problema da tarifa, a tarifa foi o que detonou toda a manifestação, mas o povo está dizendo que quer menos impostos, o povo está dizendo que quer mais investimento na educação, mais investimento na saúde, mais combate à corrupção. O povo está dizendo também que é necessário você fazer algumas reformas estratégicas, né? Reforma política e a própria reforma tributária. Isso é essencial. Reduzir impostos é fundamental para você gerar empregos. E a questão dos juros também, que está muito alto no nosso país, isso contribui, inclusive, para ficar essa expectativa de que a inflação pode aumentar. Então tem que reduzir os juros também,
tem uma pauta importante nacional que apareceu nessas manifestações e que os governantes, seja eles prefeitos, governadores ou mesmo a presidenta da República, precisa estar sintonizado com o que as ruas estão dizendo. Deputado, quando eu disse que o Estado é muito refratário à redução de impostos, precisa lembrar que São Paulo já ousou reduzindo o imposto do etanol de 18% para 12%, era 25%, baixou para 18%, 12%, e mesmo assim não houve queda na arrecadação. Ou seja, com gás aconteceria a mesma coisa, diminuiria até a informalidade e aumentaria a receita. Exatamente. Você tem que ter um conjunto de outras medidas, né? Sim. É aquilo que a gente fala. Você, quando faz redução de impostos de forma isolada, nesse ou naquele segmento econômico, acaba não tendo tanto impacto de forma geral. Sim. Por isso é necessário ter uma reforma tributária mais ampla. Mas, como isso não acontece com facilidade também no Congresso Nacional, né? E acho que agora vai ficar mais difícil ainda, porque nós estamos nas vésperas de entrar num ano eleitoral, com Copa do Mundo, né? Fica meio que paralisado. Então eu penso que, como eu não tenho muita expectativa de sair essa reforma tributária, então foi que quando eu propus esse projeto de incluir a cesta básica, aliás, o gás de cozinha na cesta básica paulista. Cesta básica. Agora, ainda sobre a redução de impostos, deputado, quando se fala linearmente baixar o imposto, baixa para todo mundo, para quem pode pagar e suporta aquela carga tributária e para quem não pode. Não seria mais efetivo criar políticas públicas dirigidas para a população de baixa renda e que precisa desse gás mais barato? Digamos um Vale Gás, nos termos que havia no governo federal, programa esse da época do governo Fernando Henrique, incorporado ao Bolsa Família no governo Lula. O Vale Gás. Olha, o Vale Gás, que já está no Bolsa Família, portanto atende uma parcela significativa do nosso povo no Brasil inteiro, hoje, nesses dias que nós realizamos a audiência aqui na Assembleia, apareceu com muita força, né, o Vale Gás. Então nós estamos estudando a possibilidade de apresentar um projeto para criar o Vale Gás paulista, aqui em São nos Paulo. limites do estado de São Paulo. Porque você vai beneficiar as pessoas mais carentes, as pessoas que têm um salário, você tem que fixar um teto ali de salário para que as pessoas mais carentes, que têm salário mais baixo, sejam beneficiadas do Vale Gás. É uma proposta que nós estamos estudando aqui em São Paulo, apareceu com muita força nos debates que nós temos realizado e nessa audiência também. Deputado, no tocante ainda aos encaminhamentos desta audiência pública, quando se falou de clandestinidade, há um esforço do setor, desse segmento, para que haja transparência, para que haja moralidade nas relações comerciais? Olha, lamentavelmente, a informalidade está presente em diversas atividades econômicas no nosso país. E no mercado de gás de cozinha não é diferente. Como vocês sabem, durante 7 anos, eu fui chefe de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo. Quando eu assumi a Agência Nacional do Petróleo, nós tínhamos, em média, 20% de adulteração em todo o combustível vendido no estado de São Paulo, na gasolina, no diesel, no etanol. Nós travamos uma guerra, montamos uma força-tarefa muito forte. E inclusive nós conseguimos, com o apoio do governo do estado também, com leis fortes, a tal do perdimento. Tem a lei do perdimento, você tem a lei que caça a inscrição por 5 anos, ou seja, foi feito um esforço muito grande de diversos órgãos de fiscalização que conseguiu reduzir, nos dias de hoje, para 2% os níveis de adulteração. De 20% para 2%? De 20% para 2%, me refiro aqui aos combustíveis que nós colocamos nos nossos automóveis. Se isso não é possível na gasolina, no etanol, por que não seria no gás? Exatamente. Eu deixei a ANP em janeiro de 2013 e com esse índice de 2%. E nós iniciamos, há uns 3 anos atrás também, o programa Gás Legal. É o programa onde você propõe acabar com a informalidade. Quando nós iniciamos esse programa, nós tínhamos cerca de, para cada revenda legalizada, autorizada no nosso país, você tinha mais 5 clandestinas. Depois de 3 anos de trabalho ininterrupto com o programa Gás Legal, nós conseguimos reduzir esse índice para uma revenda ilegal para cada legal. Ainda é um número alto, sim, né? Sim. Há um esforço muito grande de fazer com que essas revendas ilegais ou essas revendas que estão na informalidade, que elas entrem na formalidade. Dessa forma vai